Olá, pessoal. Como estão vocês? Graças a Deus, estamos mais uma vez reunidos. Eu sou a Cida e esse é o nosso momento de paz. Eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. E hoje o nosso tema é o Evangelho. É o capítulo 22, Indissolubilidade do Casamento. Mas, antes disso, vamos para a nossa prece. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, que a sua paz invada os nossos corações, que possamos usufruir do Evangelho de Jesus para que ele se torne um guia efetivo na nossa vida diária. Senhor, que os Espíritos Consoladores possam socorrer todos os aflitos, todos os doentes, e que o Senhor abençoe todos os trabalhadores do bem. Pai, pedimos a vossa permissão para iniciar o nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Lembrando, pessoal, que o Evangelho no lar deve ser uma constante. Sempre devemos marcar um dia da semana que for mais conveniente e um horário fixo para realizarmos o Evangelho no lar, junto com a nossa família. Se os familiares não quiserem participar, não tem problema. Façamos nós. Toda vez que a gente faz o Evangelho no lar, é um convite para que Jesus venha nos visitar e assim promover a paz, a harmonia familiar. E cada vez mais o Evangelho de Jesus se torna mais atual. Então, não custa nada nós arrumarmos, nas 24 horas do dia, alguns minutos por semana para conversar com Deus, para mudar o padrão vibratório do nosso lar. Então, gente, coloquemos na agenda o Evangelho no lar uma vez por semana. E tudo vai melhorando cada vez mais. Bom, hoje nós vamos falar desse tema tão bonito que é o casamento. Vamos lá, é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então chegaram-se a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os faz, no princípio, macho e fêmea, os fez, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne.
Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés assim o fez por causa da dureza dos vossos corações. Ele permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiá-la, também comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Bem, os fariseus, eles viviam fazendo perguntas, indagações, que eram uma verdadeira cilada. Eles tinham o intuito de fazer com que Jesus caísse em contradição em relação às leis promulgadas por Moisés. E assim eles poderiam entregá-lo aos príncipes dos sumos sacerdotes para fazê-lo sacrificar. Então, essa era a intenção deles. Nós temos inúmeras passagens do Evangelho em que os fariseus estão sempre fazendo essas indagações maliciosas para Jesus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles pertenciam a uma seita, entre várias seitas judaicas que existiam na época de Jesus, porque havia uma certa discórdia em relação à teologia judaica, ao livro das leis judaicas, o Torá. Então, na época de Jesus, haviam várias seitas. E os fariseus pertenciam à seita mais influente e mais poderosa da época de Jesus. Eles representavam hipocritamente uma grande santidade e eles praticavam muitos ritos, muitas cerimônias, viviam muito das práticas exteriores, mas pessoalmente eles eram muito orgulhosos e eles tinham um grande objetivo, que era o desejo de dominar o povo. Então imaginem vocês eles com Jesus. Jesus sabia muito mais do que eles, na sua infinita sabedoria, e Jesus viajava para diversas cidades e falava não só ao ar livre, arrebatando as multidões, como Jesus também pregava nos templos e também numa sinagoga importante lá em Jerusalém, porque aos sábados era permitido que pessoas do povo também se manifestassem. Então Jesus falava com os doutores da lei de igual para igual
e demonstrava muito mais sabedoria. Então, só isso já era o suficiente, já foi o suficiente para que eles se tornassem inimigos encarniçados de Jesus. E queriam que Jesus caísse em contradição em relação às leis promulgadas por Moisés. Ora, vejam, Moisés, ele acabou permitindo o divórcio porque Moisés, recebeu a missão de conduzir aquele povo liberto do Egito, conduzir pelo deserto por 40 anos, nos diz a Bíblia. E esse pessoal lá de Moisés era um pessoal turbulento, indisciplinado, e Moisés teve que ter muita firmeza para lidar com eles. Lembrando que foi esse mesmo povo que construiu o bezerro de ouro e começou a bagunçar tudo, Então Moisés teve que ter firmeza para conduzi-los e acabou permitindo o divórcio para que a mulher não sofresse ainda mais. Imaginem vocês, se hoje, no século 21, a condição da mulher ainda está longe do ideal, imaginem há milhares de anos atrás, nos tempos de Moisés, nos tempos de Jesus. Então, Moisés permitiu o divórcio, como nos traz o Evangelho, por causa da dureza, dos vossos corações, para que a mulher não sofresse ainda mais, além da rejeição do marido, não fosse maltratada. Vejam que naquela época a mulher era considerada uma propriedade e também era considerada um ser inferior e não podia falar com a mulher em público. Então vejam, pessoal, como o Evangelho é atual, porque isso ainda acontece em certos países. A condição da mulher pouco mudou, com o agravante que certos países ainda têm a pena de morte para os adúlteros, tanto homem como mulher. E a mulher, muitas vezes, ela também sofre castigos. Além de sofrer castigos pelo marido, se ela for solteira, ela também pode ser cruelmente castigada pelos próprios pais quando ela desobedece. E temos também uma outra passagem do Evangelho de semelhante crueldade, que é o Evangelho de São João. No Evangelho de São João, aqui é o episódio da mulher adúltera. É o capítulo 8, Jesus estava lá no Monte das Oliveiras e novamente os fariseus e também os escribas trouxeram para ele uma mulher surpreendida em adultério e a colocaram no meio de todos e disseram para Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério e Moisés, na lei, manda
apedrejar. Então eles falaram para Jesus, né? Que dizes tu? E assim eles lhe falavam com intenção de lhe armarem uma cilada, novamente, né, gente? Para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Eles insistiram na pergunta. Então, Jesus se ergue e pergunta e diz: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí, essa passagem é bem conhecida, né? O que aconteceu? Jesus continuou a escrever na terra e, ouvindo aquilo, o pessoal foi se afastando, né? Começou pelos mais velhos, depois os mais novos, até que Jesus ficou sozinho com a mulher. Então Jesus levantou-se e lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus concluiu: pois nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Então nós vemos que a condição da mulher continua de grande injustiça. Mas devemos todos colaborar para um mundo de regeneração, né? Cada um fazendo a sua parte. Por isso que ainda hoje nós temos aí propagandas, né, que nos pedem para ficarmos atentos, se houver brigas na vizinhança, para que possamos interferir, evitando assim que aconteça uma tragédia. E foi para evitar tragédias que Moisés acabou permitindo o divórcio. Quando a pessoa está namorando, né, existem vários tipos de relacionamento, vários tipos de namoro, é preciso que se preste atenção na pessoa. O namoro serve para um conhecimento mais detalhado do caráter de cada um. E muitas vezes nós temos uniões que são prematuras. E aquele namoro ficar, gente, ele deve ficar para trás, porque é um namoro superficial que muitas vezes está focado apenas em relacionamentos, né, carnais, e acabam tendo consequências, né, sérias consequências tanto para o espírito como para o corpo. Agora é importante que não haja uma precipitação. Além de conhecer o caráter da pessoa, é preciso que o casal tenha uma maturidade emocional para abraçar o compromisso do casamento, porque
o casamento é compromisso. Então, precisa ter essa maturidade, é preciso ter também a disponibilidade financeira para que o casal possa ter a sua casa, o seu espaço, a sua privacidade e que tenha condições de manter esse lar, essa casa. Quanto à doutrina espírita, o casamento pode ter mudado ao longo, né, de gerações, dos séculos, mas ao que diz, que nos traz a doutrina espírita a respeito do casamento. Primeiro, que o espírito não tem sexo. Todos nós, nas nossas diversas experiências encarnatórias, vamos passar pela vivência de sermos homens e mulheres. O casamento em si é uma grande marcha, né, no progresso da humanidade, por isso que ele requer compromisso. E com ele veio o surgimento da família. Então, a doutrina espírita nos traz que o casamento tem uma dupla natureza, a divina e a humana, para aprender toda essa extensão desse ensinamento de Jesus, que Jesus nos revela, né? O casamento, ele pode ser civil ou religioso para os povos civilizados, né? A união conjugal em si, como relação afetiva, ela é de ordem divina e é necessária para a renovação dos corpos físicos. Então, se nós precisamos reencarnar, precisamos de vários corpos para termos o nosso aprendizado aqui nesse mundo, é necessário que haja também o casamento, né, na união dos seres. Então, essa união, ela não é só espiritual, mas também carnal, para que haja essa renovação dos corpos físicos, né? E a lei de Deus revela que esse casamento, ele deve ser feito pela afinidade de sentimentos. Ele deve ser por amor, né? E esse amor é extensível aos filhos, que serão o resultado desta união. Então, quando Jesus replicou aos fariseus, né, portanto, que Deus juntou, não separe o homem, ele estava certamente se referindo à lei do amor, que é de natureza divina, e não à lei civil dos homens, instável no seu conteúdo, né? Quando um homem e uma mulher se unem pelos laços do afeto mútuo e afinidade entre si, essa união é por si só indissolúvel, porque está de acordo com as leis de Deus. Caso contrário, quando predominam interesses puramente materiais, é certa, né, as decepções, as dores, os sofrimentos, por contrariar a lei de amor. Ao passo que, se for pelos laços da afinidade espiritual e mútuo afeto, esse
esses laços são indissolúveis e resistem a todas as fraquezas da condição humana. Por isso que eu já estava falando, né, que é preciso maturidade para o casamento, né? O casamento, ele precisa ser cheio de generosidade, ele precisa de entrega, de doação, de renúncia e, claro, tudo com muita alegria e um esquecimento de si mesmo. Então, nós temos que colocar a caridade, que nós tanto pregamos, né, no meio espírita, colocá-la dentro de casa. A caridade começa em casa. E não devemos sobrecarregar o outro, o responsabilizando, né, pela nossa felicidade. Não, nós somos os responsáveis pela nossa felicidade. Seria uma carga imensa entregar todo esse peso nos ombros do marido ou da esposa. O casamento, ele vem acrescentar mais felicidade na nossa vida, mas ele não é responsável por ela. Então, a felicidade é um estado de espírito que independe quase nada dos fatores externos. Então, a felicidade, como o seu espírito, como a felicidade verdadeira é espiritual, então é a convivência de você consigo mesmo, é a convivência sua com Deus, é como nós nos relacionamos com Deus nesse aprendizado aqui como encarnados nesse planeta Terra. Então, daí é que vem a felicidade verdadeira. É difícil de imaginarmos isso? Ninguém está falando que é fácil, porém é perfeitamente possível, porque toda vez que nós colocarmos a nossa felicidade nas mãos de outras pessoas ou em coisas materiais, nós vamos ficar frustrados e decepcionados, porque a perfeição não é deste mundo. E vejam vocês como a felicidade verdadeira não depende quase nada de fatores externos. Nós temos um exemplo sublime que são daqueles primeiros cristãos mártires do cristianismo que foram para a arena enfrentar os leões, enfrentar a morte bárbara, felizes por terem encontrado a Deus, felizes por terem conhecido o legado de Jesus e felizes por saberem que essa vida ela é passageira, que a nossa verdadeira essência é o Espírito e que vamos prosseguir vivendo depois que desencarnarmos. Então, eles não dependiam de ninguém e de nada material para serem felizes, mesmo numa condição assim tão extrema. Bem, e para finalizarmos, a maioria de nós não casa para que o casamento não dê certo, mas muitas vezes isso se torna inevitável. É uma coisa que acontece, né, gente? Então, antes disso, antes de nós
chegarmos, né, a essa decisão de separar-se, de se divorciar, o espírito, né, do Emmanuel, ele nos traz uma reflexão. Se te encontras nas ondas pesadas da desarmonia conjugal, evoluindo para o divórcio ou qualquer outra espécie de separação, não menosprezes buscar alguma ilha de silêncio a fim de pensar. Considera as próprias atitudes e, através de critério de autoexame, indaga por teu próprio comportamento na área afetiva, em que te comprometeste na garantia da paz e da segurança emotiva da companheira ou do companheiro que elegeste para a jornada humana. E talvez descubras que a causa das perturbações existentes reside em ti mesmo. Feito isso, se trazes a consciência vinculada ao dever, acabarás doando ao coração que espera por teu apoio, a fim de trabalhar e ser feliz. A cota de assistência que se lhe faz naturalmente devida em matéria de alegria e tranquilidade, amor e compreensão. Então, com essa reflexão do Emmanuel, essa reflexão está no livro Na Era do Espírito, capítulo 20. Então, com essa reflexão do Emmanuel, nós vamos encerrando o nosso Evangelho. Depois a nossa querida irmã Silvia vai dar continuidade a esse capítulo e aí ela vai falar mais sobre o divórcio. Então, para encerrar, vamos à nossa prece. Agradecemos, Senhor, por mais esse Evangelho do nosso Mestre Jesus, que alimentou e renovou o nosso espírito. Que o Senhor nos abençoe e abençoe o nosso esforço em melhorarmos, que possamos refletir sobre tudo o que aprendemos e sempre com coragem vamos seguindo em frente. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a todos vocês pela paciência, que possamos estar juntos em breve e que tenhamos muita fé e coragem. Um grande abraço e até lá.